Como é possível resistir ao consumo do automóvel? É bem fácil, na verdade, porque eu nunca comecei tendo um carro, eu já comecei de bicicleta. E eu optei pela bicicleta a princípio porque era mais fácil para ir para o meu trabalho de bicicleta do que de ônibus ou a pé, porque a parada do ônibus era longe, eu ia ter que andar do mesmo jeito, minha casa era perto o suficiente para eu não precisar ir de carro. E aí você vai vendo que você não fica preso no trânsito, você só tem vantagem. Então o carro acaba não sendo a melhor opção quando a gente para pensar nisso. Pois é, você se programa muito melhor em relação ao tempo quando você não está de carro. Eu consigo sair da minha casa até o trabalho no máximo 10, 20 minutos, é o meu percurso. Se fosse fazer de carro, levaria 1h30, 1 hora, dependendo do horário. Então, pra mim, é muito mais fácil de bicicleta e a gente não deixa de fazer nada por isso. A gente sai pra qualquer lugar, sem carro, nunca fez diferença assim, na verdade. Já foi pro Paiva de bicicleta? Pois é. Levando cerveja no bagageiro. Pois é. Então, carro no final das contas não é aquela coisa imprescindível, você tem que ter um. Nasceu, fez 18 anos, tem que ter um carro. Não precisa. É só saber utilizar outros modais, ônibus, metrô, bicicleta. Lógico, vai usar o carro, mas não precisa ser sempre, não precisa ser todo dia, não precisa ser toda hora, entendeu? Dá pra abrir mão dele em boa parte das situações. E como é namorar de bicicleta? Namorar de bicicleta é normal, como qualquer outra pessoa. A gente sai pra cinema, pra bar, restaurante, qualquer outro lugar de bicicleta. Passa na casa dela, passa na minha, a gente vai pra qualquer lugar. Normal, vai e volta. Mesma coisa. Mesma coisa, não muda nada. O que te fez tomar a decisão de vender o automóvel? Eu percebi que o automóvel ele não se encaixava no meu estilo de vida, que era o cenário na época, eu trabalhava em 2011 no Recife Antigo e era um horário comercial, né? Eu tinha que chegar de 8 horas, sair de 5 horas e esse é justamente o horário de muito congestionamento, você tem dificuldade para estacionar o carro, além de ser extorquido por flanelinha, né? Também. E isso era só o lado do trabalho, né? Mas também, quando eu queria sair ou me locomover utilizando o carro, sempre tinha que procurar um momento em que não houvesse congestionamento. Porque senão, de repente, uma saída de lazer ia se transformar num estresse. E como você faz hoje para se virar sem o automóvel? Eu tento ver, de acordo com o lugar que eu vou, qual o modal que eu vou utilizar. Se for um local até uns 5, 7 km, 10 km, eu posso pegar uma bicicleta e ir. Ou, dependendo da condição climática, eu posso ir de ônibus ou pegar um táxi. Há várias formas de se locomover sem carro. E qual é a reação das pessoas, família, dos amigos, ao saberem que você está vendendo o automóvel e vai se virar sem ele? A primeira pessoa foi meu pai que falou, você tem certeza que vai fazer isso? Quando é que você vai comprar outro? Pra mim não estava mais funcionando, o carro ficava aqui na garagem, eu só pegava pra ir, sei lá, alguma vez eu ia no shopping comprar alguma coisa que precisava, tinha dificuldade para carregar, eu ia de carro, mas também tem gente que pergunta qual é o próximo carro que você vai comprar, né? Vai comprar um mais novo, né? Ninguém acredita que você vai se desfazer de um carro. Essa coisa de não ter mais um carro, pra mim surgiu a partir do momento em que eu comecei a me incomodar com o tanto de tempo que eu gastava dentro do carro. Eu perdia muito tempo para me deslocar de casa para o trabalho, do trabalho para casa, para uma aula, para um curso. Quando é que eu fosse, eu me sentia sempre preso ao carro e essa perda de tempo começou a me incomodar. E aí eu fui tentando aproveitar esse tempo de uma forma mais útil. Fui colocando um livro, uma revista, um som melhor, uma comidinha, uma água, enfim, coisas com as quais eu pudesse me distrair de alguma forma e usar aquele tempo de uma maneira menos onerosa para mim.
E aí acabou que dessa ideia eu fui me incomodando cada vez mais, até que um dia eu fui lá, pegava um atalho, pegava outro, e um dia no atalho do atalho, eu percebi que eu continuava com a mesma vida, parado no trânsito, e depois de um certo tempo passou um senhor de idade assim, passou de bicicleta e foi embora, né? E eu fiquei pensando, poxa, se ele está fazendo isso, por que eu não consigo? E aí eu resolvi testar ir de bicicleta. E fui testando. Claro, no início é sempre difícil, como tudo que a gente faz na vida, a primeira vez é sempre meio estranho, meio traumático. Só que eu fui me adaptando. Aos poucos eu fui me ressignificando, eu fui me reencontrando naquela coisa da bicicleta. E esse processo de reconstrução da minha identidade foi engraçado porque eu tive mudanças até de corpo, claro, físicas, mas também de percepção que eu tinha na cidade. E aí eu fui vendo que aquela coisa, o carro que estava lá encostado, que pra mim era uma coisa adorável, eu adorava o meu carro, eu tinha uma relação com ele quase que carnal. E aí essa coisa foi se perdendo. Fui vendo que eu não precisava mais tanto, que era uma grana que estava encostada, e era um dinheiro que eu gastava todo mês só para ter deixado parado na garagem, e eu resolvi vender. Claro que de início ele fez o impacto, né? O apego que a gente tem ao carro aqui é muito grande. E aí quando eu percebi que eu me desapeguei disso, eu já estava com uma outra identidade construída a partir da forma como eu usava a cidade pela bicicleta, e sobretudo eu percebi que havia um ganho aí muito grande. Que não era só o ganho do tempo, não era só o ganho da economia, das contas todas que eu fiz na hora que eu fui decidir vender o carro. O ganho principal era o ganho do caminho. Eu consegui de alguma maneira tornar aquele tempo que era um infortúnio para mim, era uma tortura passar 40 minutos, 20 minutos, 2 horas às vezes dentro do carro, em 15 minutos extremamente agradáveis, em que eu faço esse caminho de trabalho para casa e chego com um sorriso no rosto. Essa talvez para mim tenha sido a maior conquista quando eu percebi que eu poderia viver muito bem sem o carro.